Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão ESG. Meu nome é Everaldo Scandolara e sou diretor do Instituto Bertol. O podcast Conexão ESG é um projeto do Instituto Bertol e tem o patrocínio este ano do Sistema de Gestão NR1. E aproveito para puxar um gancho aqui para o nosso patrocinador, que a partir de maio, mais precisamente a partir de 26 de maio de 2026, entra em vigor, né, a cobrança, as exigências da gestão dos riscos psicossociais. E o Gestão NR1, esse sistema que nos apoia, ele vem para ajudar os empresários e as consultorias e quem labuta aí na gestão dos riscos ocupacionais para organizar todas essas obrigações que a partir de agora, né, entre tantas que as empresas têm para estarem regulares nas suas atividades, no que tange à saúde ocupacional, tem mais essa obrigação, esse encargo a partir de maio. Então, procurem lá gestãonr1.com.br e obtenham maiores informações. Hoje o tema desse podcast, eu trouxe uma convidada aqui, que ela é especialista num tema que eu até não tinha tanto conhecimento, dou uma palmatória. Mas ele está por coincidência do destino, ele vem no momento que eu vou dizer que é uma coincidência, mas não é uma coincidência boa, porque está no noticiário já há algum tempo que o Brasil, né, está endividado, né, enquanto ente público, e aí são os entes públicos que estão endividados, a União Federal, os estados e municípios. Também não é novidade que há um índice elevado de endividamento das empresas, né? Estamos aí com índices altíssimos de empresas de recuperação judicial. E o último elemento dessa engrenagem toda, né, do sistema econômico, agora muito está se falando do endividamento das famílias brasileiras. E esse endividamento por si só, né, além dos aspectos econômicos, nós vamos abordar ele hoje aqui, um aspecto dentro do S, né, do ESG, o impacto que isso tem na vida das pessoas, do indivíduo, na vida das famílias, né, no conjunto das famílias, mas especialmente, e a gente não podia deixar de fora, o impacto que isso tem dentro do ambiente corporativo, né, no ambiente das empresas. E para falar desse tema, eu trouxe ninguém mais, nada menos do que a Ana Oliveira. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu te conheci, né, Ana, num ambiente muito legal lá, que é a CIP, né, a Associação Comercial e Industrial de Palhoça. Já consignamos aqui um abraço a todo o presidente, a sua equipe. E fui lá porque era um evento sobre riscos psicossociais, né, porque agora é uma correria desenfreada para se aprender sobre isso, se organizar com relação a esse tema. E você estava lá, eu vi educação financeira, né? Tu ia falar sobre educação financeira. Eu disse, mas meu Deus do céu, não tinha assim, não estava maduro para mim aquele tema. Mas depois que tu fez a apresentação, eu achei tudo muito lógico, tudo passou a fazer muito sentido. Que a saúde financeira, né, a saúde mental a partir da saúde financeira de um indivíduo, ela é fator de bem-estar, de saúde mental, ela interfere em relacionamentos, interfere no seio familiar e no ambiente corporativo. Sim. Então, seja muito bem-vinda a esse nosso podcast. Queria que você terminasse de se apresentar, fale um pouco da sua carreira, como você hoje é uma educadora financeira renomada aí, e que muito me orgulha de ter aqui no nosso podcast. Tá certo. Muito obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite. E parabéns pela iniciativa de trazer essa pauta também para a gente reforçar a questão da importância da saúde financeira e da educação financeira. Né? Bom, então eu sou Ana Oliveira, eu sou empresária, eu tenho uma empresa que chama É da Sua Conta, desde 2019, que trabalha a questão da educação financeira nas empresas, nas famílias. Então, a gente tem entregáveis, não é da sua conta, que vão desde cursos gravados até mentoria individual, em grupo,
encontros presenciais, consultorias, enfim, uma gama de serviços justamente para que não só empresas como as pessoas também, enquanto indivíduos, possam encontrar crescimento financeiro e crescimento mais do que tudo na vida, né? Então eu atuei durante mais de 20 anos em instituições bancárias antes do É da Sua Conta e em 2019 então eu fundei o É da Sua Conta e a gente vem ganhando bastante espaço, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, da forma que a gente leva a educação financeira. Como eu sempre digo, não é nem só sobre dinheiro, nem só sobre números. Então, o nosso pilar central são as pessoas e o comportamento das pessoas em relação ao dinheiro. Ana, naquela oportunidade, você até falou sobre a inspiração do É da Sua Conta. Me relembra, assim, eu achei o nome muito legal, assim, porque ele causa, né, um impacto positivo quando a gente ouve É da Sua Conta, porque parece-me, né, que tem coisas que a gente relega a um segundo, terceiro plano, mas acho que o nome, não sei se é para dar luzes à importância, né, da educação financeira como um pilar, não só da vida pessoal, como também do pilar dos profissionais dentro das empresas. Sim. Então, é muito interessante essa história do nome É da Sua Conta, porque eu não saí procurando nome, nem pensei assim, vou ter uma empresa de educação financeira. Na verdade, o que aconteceu é que eu tive uma intuição. Então, eu recebi esse nome através dessa intuição. E essa intuição, essa voz, como queiram chamar, já me trouxe todo o modelo de negócio. Porque é da sua conta cuidar do seu dinheiro, da sua saúde, da sua família, da sua empresa, das suas emoções, né? É da nossa conta. Sensacional. Então, a gente tem até um slogan que a gente fala assim, é da sua conta, é da minha conta e é da nossa conta. Que legal. E aí, dentro do É da Sua Conta, aí vieram vários. Por exemplo, a gente tem um projeto de um programa social que chama Conta Comigo, onde a gente pretende reverter o faturamento, parte do faturamento de alguns dos nossos serviços para instituições não governamentais que levem educação financeira para crianças e para mulheres em situações de vulnerabilidade. Muito legal. Olha, já parabenizo pela iniciativa. Obrigada. Ana, eu tenho tantas coisas anotadas aqui que eu não sei se o horário, né, que nós estabelecemos, mas eu vou lá, vou na minha cola aqui para a gente... a gente quando olha para o Brasil, né, isso que eu falei no preâmbulo aí, a gente vê um país que ele não está organizado financeiramente, a gente tem empresas que nem só por culpa da desorganização, muitas vezes elas fazem o que podem, mas a estrutura que está ao entorno não colabora, né? Mas a minha pergunta é assim, qual é o nível de maturidade financeira tanto das empresas quanto das pessoas? Bem baixo. Eu até costumo dizer que nós precisamos amadurecer financeiramente. Mesmo no âmbito empresarial, tu acha baixo? Acho baixo, principalmente as pequenas e médias empresas. Perfeito. Porque as grandes empresas, as multinacionais, acabam que têm uma estrutura profissional especializada, conseguem ter recursos também. Mas quando a gente pega o pequeno e médio empresário, que é a grande maioria, aí a gente encontra essa imaturidade financeira. Por quê? Porque apesar da gente acreditar que uma coisa é o trabalho, outra coisa é a nossa vida pessoal, não é. Porque nas pequenas e médias empresas, o decisor, a pessoa que vai fazer as escolhas, geralmente é o próprio dono ou a própria dona. Não tem diretoria, conselho, como uma empresa, uma SA, por exemplo. E nesse momento, o que acontece? Eu levo a minha imaturidade financeira como pessoa para as decisões do meu negócio. Aí, uma pessoa que já não é educada, entre aspas, financeiramente, passa, além de não estar preparada para gerir, não estar preparada para gerir a sua economia doméstica, passa a ter que gerir um orçamento
E não importa o tamanho de uma empresa, de um CNPJ. Que muitas vezes é mais complexo. Muito mais complexo. Porque quando as pessoas vão para abrir negócios, ninguém ensina a ter negócio. Eu sou boa nisso, por exemplo, eu sou um bom advogado, eu sou uma boa médica, eu sou uma boa confeiteira, enfim, eu sou uma boa vendedora, mas ninguém ensina a fazer gestão disso tudo. E essa gestão passa pelas finanças, principalmente. E aí eu trago o meu conhecimento empírico da minha vida pessoal. E como a maioria dos brasileiros não tem educação financeira, a grande maioria, isso acaba se refletindo também nas empresas. Muito bom, Ana. Esse teu gancho, ele me oportuniza a te trazer uma outra questão, que olhando aí, né, falamos do cenário brasileiro, eu imagino que houve um divisor de águas, assim, na tua carreira, onde tu disse assim, tu trabalhou na parte financeira de empresas, mas um belo dia tu deve ter te despertado, também há um vácuo aqui na educação financeira das pessoas. Houve isso na tua carreira? Sim, o que aconteceu? A minha carreira, ela começou em banco, né? E assim seguiu. Então, eu sempre trabalhei em banco, instituições financeiras, foram 22 anos. E aí eu acabei estudando, né? Me formei em administração, sou administradora, pós-graduação em finanças, enfim. E todos os dias eu lidava com questões, ou seja, das empresas que eram correntistas ou das pessoas, com relação ao dinheiro. E sabe, Everaldo, que eu era endividada. Perdão. Né? Então, é uma coisa que a gente Tu já tinha necessidade. Exato, olhando mas eu não... Na minha cabeça, como eu também não tive educação financeira, não, até era da minha conta, eu fazia a conta e achava que era aquilo. Só que nunca resolvia. E chegou um determinado momento em que eu conheci a educação financeira e psicologia econômica. Olha. E foi aí que eu comecei a dar a virada na minha vida. E quando eu comecei a dar virada na minha vida e comecei a comentar sobre o que eu estava fazendo tudo, outras pessoas começaram a se abrir para mim. Colegas de trabalho, outras pessoas também do mercado financeiro. E eu falei, puxa vida, tem mais gente que sofre. Dessa mesma dor. Porque geralmente quando o assunto é dinheiro, como é tabu, a gente sofre calado, né? E a gente acredita, que era o que eu acreditava, que o que me faltava era só dinheiro. E foi aí, então, que eu conheci educação financeira. Então, o da sua conta, na verdade, é uma consequência de um problema que eu tinha e foi resolvido. E agora, então, eu levo essa solução, porque daí eu criei um método para mim, que não é só finanças, trouxe educação financeira, trouxe psicologia, e então eu aplico esse método no da sua conta desde 2019. Mas a parte bacana, e que eu gosto de trazer aqui, é porque geralmente a gente acha que quem trabalha com finanças nasceu com chip, né? E não necessariamente. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas do mercado financeiro que estão endividadas, assim como o médico fica doente, nutricionista precisa emagrecer, terapeuta faz também terapia, né? Advogado precisa de advogado. Então, nós somos pessoas, mais do que tudo, né? E isso é bom, porque isso me aproxima das pessoas, porque as pessoas, elas têm medo do julgamento. E como eu já estive nesse lugar, eu não julgo, porque eu entendo que muitas coisas é por falta de conhecimento e são ações inconscientes e emocionais que nos levam a situações não tão agradáveis com relação ao dinheiro. Tu sabe que tem aquele livro, se eu não me engano, é Psicologia Financeira, porque tu falou, me despertou esse gancho. Psicologia Financeira é um livro do Morgan Housel. Morgan Housel. Isso mesmo. E ele conta ali no início do livro a história de um senhor que morreu com 97 anos e tinha 8 milhões de dólares economizados, né, de patrimônio, e um financista muito jovem que foi um meteoro, assim, né, um foguete, foi a glória dentro do mercado financeiro, e um belo dia estava endividado ao ponto de não ter dinheiro começando a se desfazer de capital, né? Faliu, lá nos Estados Unidos a pessoa física pode falir,
ao ponto dele falir, né? Então ele mostrou e ele resumiu que era a diferença dessas duas pessoas era comportamento. Não era sabedoria, não era conhecimento técnico, não era comportamento. Como a pessoa, qual era a relação que ela tinha com o dinheiro, né? Perfeito. Então, eu não me lembro bem da expressão, né? Que a maior dificuldade da gestão financeira pessoal é vencer o ego, né? Vencer o ego. Exato. Eu até costumo dizer, ou você tem ego ou você tem dinheiro. Não dá para ter as duas coisas. Mas, enfim, mas como é uma soft skills, né? Então, a educação financeira, ela tem, e aí acho que é onde o é da sua conta entra, onde você entra, porque se é uma soft skills, tu pode embarcar isso e mudar a tua situação. Com certeza, é totalmente treinável. Exatamente. Não é? Por isso que chama educação. Então, é só a gente se educar. Esse amadurecimento que a gente poderia ter, e seria o ideal, desde pequenos, né? Uhum. Desde a escola, da infância. Falta, mas né? não temos. O nosso currículo, todas as fases, mas principalmente em ter-idade, falta a quebrar esse tabu, né? Falta. Mostrar, porque talvez tivéssemos pessoas em melhores condições financeiras, pessoas menos dependentes do assistencialismo, né? E gerindo melhor as suas economias. Não importa o tamanho. O que importa é que, gerindo bem, ela começa a fazer um plano de realizar os seus sonhos. Perfeito. Que ela ganha. Ainda tentando esgotar um pouquinho do tema, né? Você falou do CPF daquela pessoa que não tinha uma boa educação financeira, um belo dia virou um empresário, um pequeno empresário e uma média empresa, se tornou, quem sabe, até uma grande empresa. Só que para chegar lá, ela quase que por certo, ela teve que colocar dentro do G da governança, estruturar o pilar financeiro. Né? Então, isso assim como na pessoa física, você também imagina como fundamental para uma sustentabilidade de um negócio. Sem dúvida. Fazer dinheiro, né? Eu digo que vendas, o departamento de vendas e o financeiro são os mais importantes aí dentro de um negócio. Porque não adianta eu primeiro vender errado, ou seja, aumento o faturamento, mas não aumento o lucro, então também não adianta. Então, será que a minha precificação, ela está englobando realmente tudo aquilo que precisa para ter lucro? Então, não é simplesmente vender, né? É a máxima, né? Às vezes está vendendo horrores e está tendo prejuízos no mesmo nível, né? Exatamente. Aí a gente só fica exausto, só se cansa. E às vezes pensa que o negócio que é ruim, mas não necessariamente, né? E depois, tá bom, esse dinheiro entrou, faturamos, vendemos. E como que nós vamos gerir fluxo de caixa, os nossos recursos, seja pessoas, seja prestadores de serviço, seja estoque, porque estoque também é dinheiro. Então, tem muitos empresários que compram muito e não circula aquele estoque, ficam sem caixa e aí começam a se endividar. Só que o estoque está ali parado e não percebem que é dinheiro. Então, também comprar errado, vender errado. Então, tudo precisa ter a estratégia financeira envolvida, ter metas financeiras também adequadas, né? Para que o time possa evoluir e a empresa por consequência. Eu trago um ditado popular, né, dos antigos, que o dinheiro não aceita desaforo, né? Então, se você, no mundo empresarial, ele também não aceita. Se você comprou errado, se você imobilizou o teu capital, perdeu liquidez, né, o dinheiro, ele vai dizer, não é culpa minha, né? Exato. Ele vai te entregar, ele vai te retribuir como ele foi tratado, né? Se ele está lá disponível na conta, na aplicação, é uma coisa. Agora, se ele está na forma de estoque, até aquilo ali virar disponibilidade, tem um ciclo, né? E ele disse assim, um dia eu vou virar dinheiro, mas eu tenho que obedecer o ciclo. Exatamente. E aí entra o ego, né, que você comentou, porque tem muitos empresários que, assim, a empresa ainda não está madura o suficiente para ter X funcionários ou ter sede própria, e aí acabam investindo nisso, imobilizando e conseguindo um grande problema.
Minha empresa tem sede própria, ampliei, mas será que você já está com maturidade suficiente, a tua empresa e você, enquanto tomador de decisão e gestor, né? Eu sempre costumo dizer para os empresários e para as empresárias que uma das coisas mais importantes que a gente não pode esquecer, faturamento não é salário. Porque aí a gente começa a colocar as nossas decisões, tudo é sobre como a gente pensa e age. Então, a gente está faturando, de repente, um salário de 10, foi empreender, agora está faturando 100. E aí eu começo a colocar o meu padrão de vida em 100. Só que 100 não é salário. Não. O salário é o prolabore, que muitos nem separam pessoa física de jurídica. Isso é um erro, assim, que parece óbvio, mas é muito comum. Não só em empresas pequenas, né? E aí eu troco de carro, troco de casa, começo a viajar, porque na minha cabeça a minha renda é 100. Mas não é. É faturamento, empresa precisa de reserva, empresa precisa de lucro. Tem muitas empresas que estão rodando aí no prejuízo, mediante crédito. Então é muito importante a gente poder entender isso, separar as coisas e segurar a ansiedade. Que a gente abre um negócio e aí a gente já quer logo ter resultado, e não é bem assim que funciona, né? Tem que esperar o tempo, o time. Precisa maturar. E aí você antecipou, eu ia te perguntar assim, os principais erros, né, que as empresas cometem, mas você já respondeu, né? Criar despesas antes do momento, antes dela estar estruturada, antes dela ter fôlego no caixa, né? Porque tem um ditado, acho que até ouvi você falar lá naquele dia, que o caixa é rei, né? Sim. O caixa é o dono do negócio. Se ele deixa, tu faz. Se ele não deixa, tu não faz, né? Exatamente. Então, E um outro erro, acho que a gente pode trazer, é a questão de tomada de crédito, né? Porque o que acontece? Quando a gente não tem negócio, o nosso crédito geralmente ele é menor porque é limitado ao nosso salário, aquele que a gente declara. A partir do momento que a gente começa a movimentar uma empresa, em geral, o CNPJ recebe mais ofertas de crédito e valores melhores, porque é de acordo com o faturamento. Então, o que eu vejo acontecer? Empresários e empresárias tomando crédito como o Pronamp, por exemplo, para trocar de carro, para fazer a piscina em casa. Meu Deus. E aí, quando vem a parcela, porque tem a carência, né, de 11 meses, o Pronamp, você não dá conta de pagar. Então, quando a gente toma crédito na pessoa jurídica, o ideal é para que você invista no seu negócio para dar mais lucro. Exatamente. Só que daí você olha aquela fatura, o limite do cartão de crédito, 50 mil, 300 mil de capital de giro, muitas vezes, mais 150 mil de Pronamp. E aí você começa, eu atendo vários, Everaldo, vários empresários e empresárias que estão super endividados na pessoa jurídica, mas a empresa não tem nada a ver com isso. Tomou crédito na pessoa jurídica para resolver questões da pessoa física. Se fosse separar aquilo do resultado operacional, o ROI da empresa estava legal. Sim. Só que a confusão entre os orçamentos, né, o doméstico com o empresarial é que gera essa discrepância. E estoura tudo na conta da empresa, só que ela tem limite, né? Ela suporta até determinado peso. Perfeito. Eu até às vezes me surpreendo, ainda ouvi isso que você falou, né, dessa confusão que as empresas fazem, porque tem consultorias, tem, sei lá, Sebrae, tem consultores como você, que já estão aí, né, há algum tempo abrindo os olhos dos empresários para se organizarem, né, mas aquelas 3 letrinhas, o tal do ego, quando ele se manifesta, não é fácil, né? Verdade. Eu agora queria trazer assim, para o centro do nosso debate a questão da educação financeira como um pilar dentro do S, né, do SG, o S de social, que são as boas práticas que as empresas podem adotar no seu dia a dia para colher resultados, né? E o resultado pode ser imediato, financeiro imediato, como ele pode ser a longo prazo, mas ele virá.
porque tu investir hoje em meio ambiente, investir em práticas do social e de governança, o resultado é virar. Eu só digo que uma coisa é certa, o resultado virá. Sim. Só temos que administrar o tempo. Tem aquilo que vem de forma imediata e mais a longo prazo. Né? Então, mas ele virá. E dentro desse aspecto, né, na sua experiência, assim, como as dificuldades financeiras, né, pessoais afetam o desempenho e o comportamento de um colaborador dentro da empresa? Perfeito. Eu vou trazer a minha experiência, mas também vou trazer dados. Né? Bem. Precisa a pessoa estar assistindo falando, quero vender o programa de educação financeira, né? Mas vamos trazer os dados também. Uhum. Então, você imagine, vamos pensar nós, né, enquanto pessoas, não os nossos colaboradores, mas vamos pensar nós. Imagine nós, como que a gente fica com problemas financeiros. Exatamente. Então, entra lá o teu Prolabore como empresário e não é suficiente para pagar as contas, às vezes só paga a fatura do cartão de crédito e não sobra mais nada, e está endividado, e às vezes credores te ligando porque tem conta atrasada. Como que fica o nosso emocional, como que fica a nossa saúde mental nisso tudo, né? Geralmente a gente não dorme direito, daí a gente já fica um pouco mais irritado, mais ansioso, mais angustiado. Então, isso acaba o quê? Impactando diretamente na nossa produtividade, porque é a mesma pessoa. A mesma pessoa que está com as questões financeiras enroladas, e isso impacta na vida pessoal, na família e tudo mais, ela vai trazer isso para o trabalho porque ela é uma pessoa, é a mesma pessoa, né? Inclusive, Viral, teve um caso, acho que foi um dos casos, assim, que eu vi mais graves, né, desse impacto que até ultrapassou a saúde mental. Eu participei como palestrante da CIPAT, de uma indústria lá em Rio Negrinho, uma indústria de papel e papelão. E aí eu perguntei, né, por que vocês escolheram o tema educação financeira para essa CIPAT? E eles falaram que a gente teve um caso de 2 trabalhadores que se acidentaram na operação. Acidentes, assim, um deles foi grave. E quando a gente foi perguntar o que houve, você não usou os EPIs, né? O que aconteceu e tudo, tava distraído. Tava distraído porque eu tô com problemas financeiros. E eu não consigo pensar em outra coisa. E aí se distraiu nisso e acabou se acidentando. E isso, claro, reverbera para a empresa. É um prejuízo para a empresa. Então, muitas empresas pensam assim, mas eu pago o salário em dia. Né? Ok. Essa é sua obrigação. Mas qual que é a nossa responsabilidade? Quando a gente tem um negócio, e eu passo isso para os empresários porque eu acredito nisso, e eu levo isso para o meu negócio, que apesar de pequeno, né? A gente precisa ter essa consciência de que o nosso negócio é responsável por famílias. Aquele CNPJ abriga famílias, abriga pessoas. Então, tudo aquilo que acontece também é nossa responsabilidade. E aí eu vou trazer um dado aqui da Organização Mundial da Saúde, tá? Que já comprovou que colaboradores endividados têm 2,3 vezes mais chances de apresentar ansiedade e depressão. 2,3 vezes. Quer dizer, é mais que o dobro, né? E aí o que acontece? Aumenta o absenteísmo, né? Aumenta as licenças, aumenta o turnover. O presenteísmo, que a pessoa está lá, de corpo presente, mas ela está produzindo menos, a cabeça está em outro lugar, né? E se não fosse, se ela estivesse com isso controlado, talvez ela estaria trabalhando normalmente, pensando na carreira, receberia uma promoção, porque daí é um efeito, é um efeito negativo em cascata, né? Isso. Porque se ele está lá de corpo presente e não está produzindo, a chance dele ser demitido aumenta, ou retarda o crescimento dele na empresa, e aí aquele círculo não virtuoso, mas sim vicioso, só leva ele ainda mais para dentro do buraco. Então, eu atendo empresas que me chamam porque percebem o quê? Onde que a gente começa a perceber, né? Tem empresas que pagam vale, então começa a aumentar o pedido de vale. Eu vou fazer um trabalho com uma empresa agora em Palhoça, nesse mês de abril,
E o que eles trouxeram para mim? Que está acontecendo que mais de 50% do quadro de colaboradores recebe o salário e na semana seguinte está pedindo vale. Então, tem alguma coisa muito errada. Tem algo no ar aí, né? Exatamente. Então, esse já é um sinal de alerta. Outra questão é o consignado CLT. Que é um tiro no pé, assim. Se eu pudesse fazer um outro podcast só para falar sobre isso, nós faríamos. Exatamente. Então, isso é polêmico, não vamos entrar, mas, assim, muitas empresas têm percebido a necessidade de trazer educação financeira, porque está, assim, desenfreado a questão do consignado CLT, que não está na gestão da pessoa, ela vai lá, entra no aplicativo e faz. E aí, isso acaba aparecendo na folha de pagamento e as pessoas recebem o salário e dizem que ganham pouco. Eu tenho, na minha vida profissional, eu tenho histórias e histórias para contar, assim, ó, muito tristes, muito triste. Porque às vezes o consignado, e olha que eu sou antigo o consignado lá atrás, quando ele surgiu como uma novidade, né? 30% da renda pode ser comprometida com o consignado e tal. A pessoa ficava aliviada, porque resolvia uma situação. Sim. Só que fazia, por exemplo, em 36 meses. Por 36 meses, a renda dele viria 30% menor. Um exemplo. Por 36 meses, toda vez que ele fosse receber o salário, estava sujeito a ele chegar no gestor dele, no RH, dizendo que o salário era insuficiente, que precisava de aumento e nananana. Olha, N casos, e isso, que era para ser uma solução, acabava entrando, fazendo parte do problema. Exatamente. Você sabe, Everaldo, que eu atendo alguns servidores públicos. E os consignados para servidores públicos, eles podem estender até 120 vezes. Então, você está falando de 10 anos. Essa eu não sabia. E aí, o que acontece? As pessoas, o que está acontecendo, né? As pessoas que estão procurando, eu disse assim, Ana, eu tenho duas que eu atendo, 2 servidoras públicas, que elas já estão podendo se aposentar, mas não se aposentam por causa dos consignados. Porque daí na aposentadoria o salário reduz e o desconto vai continuar. Então, veja, o problema é tão grande que a gente trabalha 30 anos e na hora de se aposentar, eu não posso me aposentar porque eu me tornei refém das minhas próprias escolhas. Exato. Porque foi você que foi lá e fez o consignado, né? Então, aí eu faço consignado 30%, até 30% da minha renda. Aí eu financio um carro, que também o banco libera até 30%. Aí eu financio a casa... Não se comunicam. Isso. Né? Aí eu financio a casa, mais 30%. 30%, 60%, 90% da renda está em dívidas. Como que eu vou ver com 10? Recebe o salário no dia 5 e no dia 5, antes da meia-noite, já não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Que loucura. Então, é isso que vem acontecendo e por isso que 76% dos brasileiros estão endividados. Por isso também, né? Eu vejo, você é mais habilitada para dizer isso, que a única dívida assim, que as pessoas poderiam fazer, e até talvez as empresas, mas falando especificamente mais era para bens como casa própria, por exemplo. Sim. Porque ele é um bem, sei lá, a pessoa casou, por exemplo, né? Ou quer sair da casa dos pais, qualquer coisa desse. Ele não vai esperar 30 anos, né? Para dizer assim, agora eu tenho dinheiro para comprar o meu imóvel. Ou vai ficar 30 anos pagando aluguel, quanto ele poderia converter esse aluguel também, né, numa prestação imobiliária e começar a pagar aquilo que era dele. Mas, fora isso, as parcelas, elas deveriam ser muito bem pensadas. Com certeza, assim, quando a gente fala de dívida, tem a dívida boa, e o financiamento imobiliário é uma delas. Boa e necessária, muitas vezes. Boa e necessária, muitas vezes, porque tem muitas prestações de financiamento que ficam menores que aluguel, por exemplo. Então, já que você ia pagar um aluguel, paga o financiamento e um dia você vai quitar e aquele imóvel é seu. A gente tem a questão que pode usar fundo de garantia, então, assim, tem diversos benefícios e o patrimônio está se valorizando. Quando a gente compra um carro, o carro deprecia.
A taxa de juros é mais alta. E quando a gente parcela no cartão de crédito roupa, sapato, eletrônico, é aí que a gente começa, não são nos grandes, não é no financiamento imobiliário o problema. O problema são essas comprinhas parceladas, que se você for ver em países de primeiro mundo, isso não existe. Né? Ou você tem dinheiro, ou você não tem. Aqui, se a gente não tem dinheiro e tem crédito, compra. E aí a gente acaba vivendo fora da nossa capacidade de renda. E chega um momento que a gente está totalmente estrangulado na nossa renda e aí não consegue mais pagar as nossas contas em dia. Tu antecipa o futuro, né? Aquilo que tu poderia, sei lá, um celular tu não precisa comprar de imediato, salvo se tu perdeu, foi roubado, mas ou um carro, não precisa andar, porque quem compra um carro do ano, quem compra, até mesmo um imóvel, né? Eu vou sair do 2 quartos e vou comprar o de 4 quartos no outro bairro, vai aumentar o IPTU, vai ter ele vai ter uma série de despesas que antes ele não tinha e que vai corroer o mesmo orçamento. Isso. Ou se ele até teve um aumento de orçamento, ele vai consumir tudo aquilo e ele vai voltar na estaca zero. Eu até lembrei porque isso está lá no livro do investidor lá que começou a ganhar muito dinheiro, começou a comprar coisas cada vez muito mais caras, só que essas coisas custam muito para manter. Uma mansão, uma Ferrari, seja o que for. Né? E qualquer declínio da renda dele, aquela conta, né? Aquele imposto, aquela manutenção da casa, ela fica. Ela não está querendo saber se tu vai ter dinheiro ou não, ela vai bater na tua porta. Perfeito. Dando sequência aqui, Ana, me ocorre da minha colinha aqui, na tua visão, né? Por que a educação financeira para colaboradores deveria ser encarada como uma responsabilidade da empresa, assim? Porque você falou um pouquinho antes que a empresa paga o salário em dia. Eu pago o salário em dia como se lavasse as mãos, né? E não é culpa minha. Só que dentro desse eixo de responsabilidades que a empresa pode assumir através de práticas ESG, se ela já incorpora isso, ou mesmo que não incorpore, que ela adote boas práticas de gestão de pessoas, então vamos falar assim, né? Isso aqui já é passada a hora das empresas começarem a darem mais valor para a educação financeira, internalizar isso para escapar das armadilhas do consignado CLT, do endividamento cada vez mais progressivo, né, exponencial dos colaboradores e das famílias. Sem dúvida, já passou da hora. Uma por conta dos interesses da própria empresa, né, para reduzir turnover, para reduzir a questão de atestados, né? Muitas vezes a gente pensa que, ou até os próprios trabalhadores pensam que estão estressados e ansiosos por conta do trabalho, e não necessariamente, né? Meu trabalho é muito estressante. Não é que a tua vida tá como um todo muito ruim. Então, é claro que o teu trabalho também, porque você não está bem. O trabalho vem e transborda um copo que já estava cheio, porque né? Você não está bem. Exatamente. Então, você começa a vender férias, não tira férias, porque precisa de dinheiro. O 13º que era para vir, para poder te dar um fim de ano bacana, cobre conta e olhe lá. E aí começa, tem empresa que paga participação nos lucros, você usa só para pagar conta. Pede demissão para pegar a rescisão e aí fica no mercado de trabalho ou no seguro-desemprego. Aí fica na informalidade, né? Então, assim, é toda uma cascata que o que isso tem de consequência na empresa? Que quem compra da empresa é essa pessoa que está com problemas. Então, as pessoas também vão deixando. Então, assim, se o meu colaborador não está conseguindo levar uma sustentabilidade financeira para a família dele, a família vai consumir menos. E todas as famílias vão começar a consumir menos. E isso vai também impactar nos meus resultados enquanto negócio, enquanto empresa. E você sabe que hoje em dia tem várias formas da gente fazer isso, né? Esse olhar da gestão de pessoas é muito importante para isso. Quando eu trago esse tema para profissionais de RH, é algo que o que aconteceu com você acontece, eu nunca tinha parado para pensar. Então, é realmente para a gente despertar para isso e incluir como uma das prioridades dentro do desenvolvimento dos nossos colaboradores. E eu vou
aqui fazer um gancho novamente com relação à NR1. Vai cair de maduro, está caindo de maduro, por conta dessa obrigação, as empresas vão ter que fazer a gestão dos riscos psicossociais. Vão identificar no seu ambiente que tipo de risco, né, psicossocial os colaboradores estão expostos. Vai listar todos, né, e vai aparecer, e ela tem que se preocupar em questionar isso de forma habilidosa, porque isso tem que ter toda a questão de sigilo, anonimato, etc., para identificar se existe esse risco, né, dentro da empresa. Se ela ainda vamos admitir que ela não consiga fazer esse diagnóstico assim, muito rapidamente. Eu vejo nas tuas palavras, e queria ser um incentivador disso, porque o tema me tocou bastante, que a empresa adote a educação financeira como um benefício, vamos chamar assim, para os colaboradores não é contratar que eu queria usar a palavra, eles aceitarem aquilo lá de forma anônima. Então, sei lá, vamos dizer que é da sua conta a consultoria que vai assessorar uma empresa. Sim. A relação que ele vai ter, assim, é uma relação anônima, né, em relação à empresa, mas ele vai te procurar, vai procurar você, um profissional da área, e vai lá fazer o seu plano pessoal para sair daquela enrascada. Né? A empresa não precisa ficar sabendo, isso é LGPD, né? Não tem, mas ele precisa ter um canal que ele se sinta seguro e diga assim, eu vou lá, vou procurar esse profissional que a empresa está me oferecendo, que está tudo protegido por sigilo, e eu vou resolver minha vida. Sim. E se um resolve, o outro conta para o outro e eles vão começar a dizer assim, não, eu preciso sair dessa. Só que ele vai ter que ter consciência de uma mudança grande de comportamento, porque não adianta só lá procurar o médico, ouvir o que o médico disse sobre a doença e ele continuar fazendo tudo igual. Né? Fazendo tudo igual. Né? Então não resolve nada. Então, a empresa, assim, qual que é o papel da empresa? É óbvio que não é a empresa que vai fazer a gestão do dinheiro, isso. E nem é para o funcionário ir lá e conversar com o RH e falar, olha, eu estou com essa questão, tá aqui o meu extrato. Não é isso. A empresa, ela vai trazer o quê? Conhecimento. Esse é o papel da empresa. Exatamente. Através de palestras, através de treinamentos, para todo mundo. Não é? E aí, depois, cada um individualmente vai buscar o que entende que cabe a ele naquele momento de vida. Para ser orientado. Né? Mas assim, isso é uma preocupação dos empresários. Mas ninguém vai abrir a vida financeira, mas não é para abrir para ninguém da empresa. Né? Mas a empresa coloca esse tema como mais um tema de treinamento, assim como treina para tantas outras coisas, né? E aí vão ter colaboradores que não vão fazer nada com isso e vão ter outros que vão buscar ajuda, seja com da sua conta, ou seja com outros profissionais. E como tu falaste, é a questão do tabu, né? A educação, primeiro, ela tem que demonstrar que isso não é vergonhoso. Sim. Né? Porque nós vamos quebrar um ciclo, né? Onde eu não recebi educação financeira quando eu deveria receber, dentro do seio familiar. Depois, no ambiente escolar, no ambiente de segundo grau, terceiro grau, e quando cheguei, ou trabalhando dentro da empresa, ou sendo dono do meu negócio, isso fez falta sobremaneira. E a pessoa está numa encruzilhada, está num fosso lá, não consegue sair, e quem pode estender a mão é alguém que ensine ele, alguém que oriente ele, e se ele tiver isso à disposição, ele vai fazer. Vai fazer. Eu acho que, mal comparando, é como oferecer plano de saúde, né? A empresa não sabe quem procurou o médico. Exato, é isso. Né? Ela sabe que veio a fatura lá, né? Porque os dados médicos têm que ser anonimizados e tal. É a mesma coisa oferecer educação financeira. Eu não sei quem está indo procurar. Eu só sei que eu ofereço. Isso. E resolvo o problema dos meus colaboradores.
Perfeito. Colaboradores felizes vão ter um ambiente familiar feliz, vão trabalhar animados, vão crescer na carreira, vão consumir em todo o mercado e esse consumo vai repercutir de forma indireta ou direta na empresa. Totalmente. Mas vamos lá, como o tempo passa, né? Meu Deus, e eu tenho para te dizer assim que ainda tem assunto. Muito bom. Depois vamos para a temporada 2. Temporada 2. Mas eu acho que vai ter assunto para várias temporadas, te prepara. Programas de educação financeira para colaboradores ainda são muito raros no Brasil, né? Eu acho que falta essa conscientização dentro dos ambientes corporativos, empresariais, falta uma conscientização nossa, né, enquanto indivíduos, né, por todas as razões, mas a pergunta de $1 milhão, né, por onde começar? Para as empresas, o programa de educação financeira? Isso. Começar por uma palestra, um despertar. Um despertar. Por quê? Se a gente já chega, de repente, vamos implementar um treinamento, fica parecendo que a empresa está achando que eu estou com um problema financeiro, não estou preocupado com isso. Então, é trazer uma palestra... Parece que a palestra é para mim, né? Isso, não, mas eu nem vou porque... Então, traz esse momento de bate-papo, de palestra, que vai trazer o quê? Esse despertar, e a partir daí eu vou medindo, né? Faço uma pesquisa de... como é que foi a palestra. Eu sempre trago para quem me contrata assim, vamos fazer um formulário anônimo, né, de pesquisa para entender o momento também. E aí na palestra a gente traz, olha, de tantos colaboradores, X%, então ninguém está falando de ninguém, mas assim, 50%, 60%, 70% estão com alguma questão financeira para resolver. Então a gente traz esse momento de uma forma muito leve, para que, mais do que tudo, as pessoas comecem a se sentir confortáveis com esse tema. Então, inclusive, as empresas que eu trabalho em parceria na implementação da NR1, são empresas que entenderam isso que você entendeu, de consultoria em NR1, e estão incluindo no formulário de pesquisa algumas perguntas que a gente desenvolveu sobre saúde financeira. Olha e só. aí a gente traz isso para o empresário e fala assim, olha, tá aqui, então, vamos implementar um programa? Por quê? Porque isso está impactando. Você entende que faz sentido a gente trazer isso? Está mapeado. E aí, então, a gente começa a trabalhar workshops, né? Questões mais contínuas de educação financeira. Você se antecipou na minha colinha, assim não vale. Eu ia te perguntar o que funciona melhor, né? Mas você já falou workshops, mentorias, né? Eu acho que... Olha, depende muito da empresa, né? Eu agora fechei uma proposta, por exemplo, com uma empresa que comprou pacotes de consultoria. Então, comprou 50 consultorias e ela vai deixar à disposição. E aí, quem quiser vai lá e faz a consultoria que a empresa comprou. A empresa não vai saber quem... A empresa não vai saber, tem lá no portal, a pessoa vai lá e vai começar a ser atendida pela da sua conta. Não vai ter relação nenhuma com a empresa, a relação é com a da sua conta. Tem outras empresas que fazem palestra, outras workshops, então depende muito também da disponibilidade, né? Olha só que legal. Então, então tu sente assim que já há um despertar, assim, né? Eu posso sair daqui animado para dizer que já existe um início de uma preocupação das empresas com relação a isso. Já existe, a gente já está, como você falou no início do nosso podcast aqui, por uma questão lamentável, que é o aumento do endividamento das famílias, né? Então, por conta disso, do CLT consignado, então as empresas estão começando a ter problemas, né? Trazer estresse para o RH. Esse problema então, está afetando o RH. Bateu na porta lá do RH. Aí o RH falou, opa, então nós vamos ter que trazer isso porque não está dando para lidar também com isso, né? Com mais essa demanda. Tu tem um caso, assim,
sem falar o nome da empresa, assim, mas um cliente teu onde que tu implantou um programa de educação financeira e mudou assim de forma visível a produtividade, o clima na empresa, o ânimo dos colaboradores. Tu tem isso? Eu acredito que tenha, né? Sim, com certeza. Eu tive uma situação recente, foi muito bacana, que a educação financeira salvou o emprego da pessoa. Oh. Porque a pessoa estava no Serasa, e aí é uma instituição financeira. E aí ela foi pedir empréstimo para a instituição financeira. E a instituição financeira me procurou e falou assim, olha, antes de conceder o crédito para ela, a gente vai pagar um programa de educação financeira para a família dessa pessoa, porque ela é uma ótima colaboradora, já está aqui com a gente há mais de 10 anos, só que por regra da empresa, a gente não pode ter nenhum colaborador inadimplente. Então, a gente fez um trabalho de educação financeira, reorganização, trouxemos junto também a família, e ela conseguiu pagar as dívidas, saiu do Serasa e conseguiu manter o emprego. Então, eu digo que foi assim, foi um trabalho de time, né? Primeiro, elevar totalmente os gestores dessa pessoa que tiveram essa humanidade, né? De entender que nem sempre a gente tem dívidas porque quer, né? Às vezes é porque a gente não sabe como sair desse lugar. E investiram, então, nesse apoio para que eles também pudessem manter um bom talento. Eles usaram o teu slogan, só que no plural é da nossa conta, né? Exatamente. Bacana ouvir isso. Nós daqui a pouco vamos nos encaminhar para o final do nosso podcast, que é uma pena, mas fica o sabor para outras oportunidades. Mas antes que nós concluímos esse nosso bate-papo, eu queria assim que tu deixasse algumas mensagens. Eu vou te provocar. Para aquele colaborador que está nos ouvindo agora e sente assim, que as suas finanças estão descontroladas, né? Estão desequilibradas, que isso está afetando ele, afetando o círculo social dele, familiar e dentro do seu ambiente de trabalho. Que dicas, né, você daria para ele, assim, para a gente sair daqui, assim, pelo menos com um alinhamento, assim, por onde começa? O que eu podia fazer de básico para me organizar? Perfeito. Excelente pergunta. Eu diria assim, o que eu vou trazer agora serve tanto para quem já está com problemas financeiros, como para quem não está. Que não quer entrar. Porque quando tá tudo bem, a gente geralmente, o brasileiro não tem isso de se prevenir, para tudo, e com dinheiro também. Então, a primeira coisa, assim, olhar para o dinheiro. Porque a gente tem tempo para tanta coisa, mas a gente nunca tem tempo para parar, olhar o extrato, fazer uma planilha de controle financeiro, ou que seja anotar, pensar nas nossas metas, nas nossas estratégias, nos nossos sonhos, o que a gente quer da nossa vida, exatamente para onde está indo o seu dinheiro. Então, o cartão de crédito não é despesa, é forma de pagamento. Então, você tem que ir lá na fatura do cartão, demandar um tempo para isso mesmo. Foi tanto de restaurante, foi tanto disso, e estabelecer orçamento. Então, o ideal é que a gente viva com 80% da nossa renda. Esse é o ideal. Se a gente conseguir fazer isso durante toda a vida, não tem erro. A gente não vai ter nenhuma questão financeira. E esses outros 20% vai para os nossos investimentos. O ponto é o que a gente faz? A gente gasta e depois vê o que vai acontecer. Então, na verdade, a gente, antes de gastar, a gente guarda. Já investe. Recebeu o salário, já transfere automaticamente. E depois eu vou viver com o que sobra. E não investir se sobra. Então, fazer essa análise e ver assim, como é que seria a minha vida se eu vivesse com 80% da minha renda? Que novas escolhas eu teria que fazer? Porque é só sobre novas escolhas, não é sobre, cortar gasto, economizar é ruim, que vida chata, não posso fazer nada. Não, é só fazer uma nova escolha, descobrir uma nova forma de viver, que muitas vezes você vai entender que é muito mais leve, muito mais feliz do que antes. E parar, né, de antecipar o futuro.
né? De preferência, parar de antecipar desejo, né? Então, isso. Não tem dinheiro, não compra. Eu não me preparei, mas faltou fazer essa lição de casa. Mas é que eu não me recordo por completo, da fábula de um menino que queria a bicicleta, né? Porque todos os amiguinhos da escola dele tinham bicicleta e ele não tinha bicicleta. Ele chegou pro pai e disse, eu quero uma bicicleta. Daí o pai dele disse, eu não tenho como te dar uma bicicleta. Daí o menino ficou chateado ali, o pai entrou dentro de casa, foi lá e trouxe para ele um pequeno saco. Aqui está a tua bicicleta. Aí ele ficou feliz, mas abriu assim, eram sementes de, sei lá, milho, feijão, alguma coisa assim. E ele disse, aqui está a tua bicicleta, você planta essas sementes, depois você colhe os grãos, vende e você compra a sua bicicleta. A mensagem é, em vez de se endividar, pagar juros para adquirir essa bicicleta, vamos gerir o capital necessário. O valor ganha, vai lá e se programa, né? Nesse caso aí é uma programação, espera 90 dias, 120 dias, colhe, vende e realiza o teu sonho. Não faça isso antes. Aprender a esperar. Mas você sabe, Veraldo, agora é Páscoa, né? Enfim, não sei se vai, mas estamos aqui no período de Páscoa. Para quem nos ouve, estamos na semana da Páscoa. E hoje eu fui comprar alguns ovos de Páscoa para os sobrinhos. Corajosa. E aí, eu compro aquele assim, um menorzinho, assim, mais baratinho, e coloco uns brinquedinhos, mas eu faço uma cesta, né? Geralmente não compro aqueles ovos enormes. Mas aí, quando eu cheguei no caixa, a moça perguntou assim, você quer parcelar em 10 vezes? A gente faz sem juros. Olha só, que armadilha. E é nessa armadilha que as pessoas... Então, assim, a Páscoa vai ser daqui 2 dias e acabou. E você vai carregar isso durante 10 meses. Faltando 2 meses para a próxima Páscoa. Exato. Só que até lá tem o Natal, até lá tem o Dia das Crianças. Tem Dia dos Namorados, tem Dia das Mães, tem Dia dos Pais. Tem e os imprevistos, onde é que tu encaixa? Exatamente. Então, o que aconteceu? A gente se convenceu, porque isso é a sociedade, o marketing, o comércio nos convencendo de que a gente precisa dar de presente ovo, precisa dar presente no Natal. A gente não precisa nada. A gente precisa ter uma vida sustentável o tempo todo, garantir o nosso futuro sustentável. Porque o que a gente faz é atender esses desejos, a esses impulsos de consumo. Se você tem dinheiro, tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Que eu não tô falando para não gastar, né? O problema é gastar o dinheiro que a gente não tem. Então, as pessoas começam a parcelar supermercado, parcelar farmácia. Então, eu parcelo coisas que eu vou comprar toda semana. Então, quando eu começo a colocar supermercado no crédito, é um sinal de alerta. Porque semana que vem vai ter mais, na outra mais, combustível. E aquilo vai virando uma bola de neve. Então, assim, eu vou comprar uma televisão, que eu vou comprar uma vez a cada 5, 10 anos. Ok, parcela, tá dentro do orçamento, né? Agora, aquilo que é recorrente, eu oriento a gente evitar. E recorrente ou pontual, né? Por exemplo, é Páscoa, acabou. Evitar parcelar. Eu comungo e assino embaixo contigo na pedra sobre despesa recorrente é obrigação, assim, ó. Pegou, tá com o teu dinheiro aqui, o que é recorrente? Entrega para os recorrentes, vê o que sobra. Isso. Aplica o que tu pode e se tiver como tu investir em alguma supérflua aí, né, diferente, faz isso. Senão, tu vai começar a antecipar essas coisas e hoje tu tá feliz, desfrutou, beleza. Só que quanto tempo tu vai ficar sofrendo por conta de ter antecipado aquele desejo? Mas não é só as pessoas físicas que sofrem, né, Ana? Isso tudo vai bater lá, como a gente falou, na porta do RH, né? Na porta da empresa, né? Na tesouraria quase que da empresa, porque daqui a pouco ela vai ter que demitir um funcionário porque ele não está rendendo e ela não queria fazer aquela demissão, vai gerar um turnover desnecessário, etc. E aí a pergunta que eu te faço é assim, que mensagem tu deixa aí para os empresários agora, para eles adotarem, né,
as boas práticas, não digo boas práticas, essa palavra está muito colada aqui, não, adotarem esse benefício dentro das empresas, assim. O que eles, aonde eles podem enxergar ganho se eles educarem financeiramente os seus colaboradores? Primeiro, o ganho do risco, além do risco psicossocial, né? Reduzir esse risco, também o risco financeiro para a própria empresa. Porque a gente treinar um novo colaborador é muito caro. E ter que também demitir também é muito caro. Então, muitas vezes, o teu colaborador está improdutivo por uma questão financeira dele, pessoal, da vida dele. Porque, veja, a questão é que a gente acha que a finanças é uma coisa e a vida é outra. E não, a vida é uma só. Não tem aqui, né, Não tem um chip. Troca o chip, agora Isso. É o pai de família. Exatamente. Tira o chip, agora é o... Então, assim, é a nossa vida. A vida é uma só. Então, assim como investe em plano de saúde, como você bem colocou, também investir em educação financeira. E quando eu falo investir, Everaldo, muitos empresários não sabem, mas, por exemplo, existem hoje cooperativas de crédito que patrocinam esse tipo de ação. Então, eu, por exemplo, sou mediadora de uma cooperativa de crédito que leva educação. Então, eu vou até as empresas não têm nenhum dispêndio financeiro e é a cooperativa que me paga. Tem também empresas que estão no lucro real, elas podem abater do imposto. Então, tem várias formas também de fazer isso que não onere totalmente o caixa da empresa, né? Olha aí, ó, empresários, fica a dica. Porém, a gente precisa o quê? Tomar essa iniciativa, entrar em contato com os profissionais e a gente vai trazendo os caminhos, as alternativas. Tem desde palestra a um programa anual completo. Então, não tenho muito orçamento para isso. Vamos fazer uma palestra de 1 hora e meia, né? Como essa empresa comprou consultorias e aí é um valor negociado. Então, o mais importante é a gente entender que é como a fábula da bicicleta, né? A gente vai plantar uma semente e a gente vai colher bons frutos ao longo de muito tempo. Eu sempre costumo dizer que eu tenho meu negócio, é da sua conta, para deixar legado. Então, eu não quero um negócio foguete. Eu quero um negócio que se sustente. Então, se você também quer um negócio que se sustente, a gente precisa cuidar das pessoas, porque no fim das contas é tudo sobre pessoas, né? Exatamente. E eu saio daqui convencido e espero que quem vai nos ouvir se convença igual, que investir em educação financeira, seja por iniciativa própria, né? A pessoa vai lá e procura, seja ela motivada por esse benefício estar lá disponível para ela dentro da sua empresa, é um ganha-ganha de todos os lados. Ganha a pessoa, porque ela vai ter tranquilidade na sua vida, bem-estar na sua vida. Ganha a empresa, porque ninguém supera a produtividade de uma pessoa feliz. Né? Verdade. Uma pessoa feliz dentro de um ambiente familiar, mas falando aqui do empresarial, que é a nossa pauta, isso é insuperável. Não tem... Não tem habilidade maior, né, do que a pessoa estar feliz no seu ambiente de trabalho. E agora, né, eu queria, para finalizar, que você deixasse aí para nós a tua mensagem final, onde é que as pessoas podem te achar, onde é que você se encontra, a palavra está contigo. Perfeito. Então, nós temos o nosso site, www.edasuaconta.com.br. Temos o Instagram, @eusouanaoliveira ou @edasuacontaoficial. E o LinkedIn também, Ana Oliveira, você encontra a gente por lá. E aí pode entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, no direct do Instagram. Nossa equipe tá pronta aí para te receber, para te acolher e para a gente viver aquilo que a gente merece, né? A prosperidade de verdade, que nada tem a ver com quanto dinheiro a gente tem. Ana, muito obrigado pela tua presença. Tu não sabe, assim, ó, a alegria que foi te trazer aqui. Muito, por dias, fiquei contando os dias até o dia que tu virias aqui, graças a Deus tu veio. Então chegamos ao encerramento de mais um podcast Conexão ESG. Lembrando que esse podcast ele é uma produção do Instituto Bertol e ele tem este ano o patrocínio do Sistema de Gestão NR1.
por tudo que nós falamos aqui, né, gerir riscos psicossociais dá trabalho, mas o Gestão NR1 veio para trazer tranquilidade para você. Vai dar trabalho, mas nós conseguimos organizar. Então, talvez a gente venha fazer outros episódios assim, para te contar novas histórias, né? Porque o tema é muito, muito legal. E assim, encerramos. Tchau, tchau aí e até o próximo episódio. Um abraço a todos.